Olha só o que pode acontecer. O Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, pode decretar o fim político do Bolsonaro. Eu não tô brincando, porque o Ricardo Nunes tem um combinado que o Bolsonaro vai indicar o vice para a chapa dele, na disputa contra o Guilherme Boulos. Só que o Ricardo Nunes não quer o vice indicado pelo Bolsonaro, que é um coronel que não traz votos nenhum. Então o que os aliados do Nunes estão dizendo? Ignore o desejo do Bolsonaro e escolha um vice que você quiser. Ou seja, eles querem mostrar que o Bolsonaro é completamente descartável. Isso é o fim do Bolsonaro. E claro que favorece muito o Guilherme Boulos e o plano de Lula para fazer o governador de São Paulo em 2026. E eu quero saber a sua opinião. Bolsonaro é descartável? A candidatura do Nunes fica mais fraca ou mais forte com ele? Boulos surge como favorito? O que você achou disso? Vai ser o fim político do Bolsonaro? Se você curtiu, deixa o like e claro, se inscreva no canal. Tudo isso começou por conta da escolha de Bolsonaro para o vice do Ricardo Nunes, que é o prefeito de São Paulo. A gente sabe que o Bolsonaro quer demonstrar poder dentro do PL nessa disputa que ele possui contra o Valdemar Costa Neto. Se é por conta da Michelle, problemas antigos de ciúme, já que o Valdemar Costa Neto deu um tchutchu na Michelle no passado, nós não sabemos. Mas o Bolsonaro e os bolsonaristas querem colocar um candidato que é um ex-coronel chamado Ricardo Mello Araújo. Que você também não sabe quem é, eu também não sei, ninguém sabe, é um cara que não traz votos. Um péssimo contraponto para Marta Suplicy, que bolsonariza a candidatura do Ricardo Nunes. É uma escolha péssima, é horrível, 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 horrível. Mas eles estão querendo colocar esse cara e eu vou ligar o ar-condicionado. Ar ligado. Eles querem colocar esse cara que prejudica a campanha do Ricardo Nunes e o Nunes não gostou. Nem mesmo o MDB, que é o partido do Ricardo Nunes. Então o que eles começaram a fazer? Olha, não é por aí, vai dar errado. Vamos tentar escolher um outro candidato. Por quê? Porque o que vai acontecer? O Ricardo Nunes ele tem que fugir da bolsonarização. Porque um candidato escolhido por Bolsonaro, um coronel, a associação direta do Nunes com o Bolsonaro auxilia a campanha do Boulos. Porque 68% da população em São Paulo não vota no candidato do Bolsonaro de jeito nenhum. Porque em 2022, o Bolsonaro foi derrotado pelo Lula e o Tarcísio de Freitas foi derrotado pelo Haddad na capital. E há uma construção de um cenário de frente ampla do Boulos com a Marta Suplicy, que está de volta ao PT, numa repetição do que aconteceu Lula e Geraldo Alckmin contra o bolsonarismo. Tem tudo para dar certo. E o que a candidatura do Boulos e da Marta mais querem é bolsonarizar o Ricardo Nunes. Então ele está tentando fugir disso o máximo possível. Aliados do Nunes estão falando o seguinte: ignore a vontade do Bolsonaro e escolha uma vice, uma mulher, de preferência cristã, pode ser católica ou evangélica. Porque dessa forma você vai conseguir rebater a Marta Suplicy, você vai acenar para públicos da periferia e você vai manter uma distância segura do Bolsonaro. O Bolsonaro ajuda, mas ele tira votos. Então, pessoal, se de fato acontecer isso, é uma demonstração muito, mas muito grande de enfraquecimento político do Bolsonaro. Porque vai mostrar o seguinte: olha, Bolsonaro, você é o ex-presidente? É, mas você é completamente descartável. Eu não preciso do seu apoio para disputar a minha candidatura. Porque na verdade, com o seu apoio, eu me lasco e eu não quero me lascar. Então, tchau, vai procurar o seu rumo. O Nunes, ele tem uma base aí de 12 partidos. Então o que eles vão falar? Que eles estão criando uma frente ampla contra o Guilherme Boulos. E isso vai adicionar, vai ter, ficar muito mais fortalecida se a vice dele for uma mulher. Porque, como eu falei, o Bolsonaro tira votos. O problema é que é o seguinte: se o Ricardo Nunes vencer o Guilherme Boulos escondendo o Bolsonaro, vai ficar muito evidente que o Bolsonaro não tem mais a mesma influência política, o mesmo capital político.
Porque é como eu tenho falado pra vocês, 2024 é um ano decisivo para o Bolsonaro. É o ano da confirmação que ele perdeu o capital político. O Bruno Bogossian da Folha de São Paulo disse no passado que o pior para o Bolsonaro não seria ele ser derrotado no palanque para um candidato de esquerda. O pior seria ele não apadrinhar um candidato de direita e esse candidato vencer. Por exemplo, é muito pior para o Bolsonaro é muito pior para o Bolsonaro o Nunes vencer o Boulos sem a presença dele no palanque do que ele aparecer no palanque e o Nunes ser derrotado. Porque vai mostrar que outras lideranças da direita têm potencial para suprimi-lo. E ele não é a única estrela, a única figura que brilha na direita, a única liderança. Isso é o problema. O Valdemar Costa Neto já reagiu imediatamente, falou que a candidatura do Nunes está morta sem o Bolsonaro. Claro, porque quanto mais distante o Ricardo Nunes estiver do Bolsonaro, mais forte fica a candidatura do Ricardo Salles, que é do PL, que é o favorito do Bolsonaro. Quanto mais Nunes quiser se esconder o Bolsonaro, mais pressão bolsonarista vai acontecer pela candidatura do Salles. E o Valdemar Costa Neto não quer que isso aconteça, porque ele precisa ter o controle do partido. O que ele menos precisa agora é uma disputa no diretório regional em São Paulo, no diretório estadual. O Valdemar Costa Neto precisa também da candidatura do Ricardo Nunes para estabelecer o seu palanque para a disputa do Senado 2026. Então, são vários e vários problemas que começam a ocorrer. E tudo isso beneficia muito o Lula. Porque o Lula, ele tá querendo transformar em São Paulo o mesmo palco que aconteceu em 2022 dele contra o Bolsonaro. Por isso que ele falou que a disputa em São Paulo é uma disputa dele com o Bolsonaro. O Josias de Souza, do UOL, reclamou, falou que é uma estratégia errada do Lula. E o Josias está falando uma asneira imensa, é uma estratégia acertada do Lula. Porque o Lula quer bolsonarizar o Ricardo Nunes. Quanto mais atrelado o Nunes estiver de Bolsonaro, pior para ele. Por isso que ele não quer o Ricardo Mello Araújo. Por isso que ele não quer se bolsonarizar. E o Lula enxerga essa uma grande possibilidade de conseguir finalmente ter o governo de São Paulo. Pode ser até com o Alckmin em 2026. Mas a derrota do Tarcísio de Freitas em 2026 passa pela derrota do Ricardo Nunes e pelo controle da Prefeitura de São Paulo. Porque o Tarcísio, pessoal, ele teme que a vitória do Guilherme Boulos acabe rompendo, e vai romper, o ajuste que ele possui, a parceria que ele possui com a Prefeitura de São Paulo. E ele, Tarcísio, dessa forma vai ser esmagado pelo governo federal de um lado e pela Prefeitura de São Paulo do outro. Isso vai desgastá-lo, vai dificultar o caminho dele para 2026, favorecendo assim o surgimento de um candidato de direita. De esquerda, perdão. O Alckmin não é de esquerda, é o candidato que o Lula quer. Então perceba que existem aí muitos problemas ou muitas questões em jogo para 2024. E o Ricardo Nunes, claro, sabe que o Bolsonaro é uma barca furada completamente. E o Valdemar Costa Neto também sabe.